Fala galera, prontos para colocar mais uma estrutura no F2? Então aqui nós temos essa estrutura que é tipo um pórtico, né? Então nós temos essa viga superior que tem duas barras, nós temos essa barra de 3 metros e essa barra de 5 metros. E aí também tem esse elemento aqui em pé, que é tipo um pilar, que tem esse comprimento de 4 metros. O diferencial dessa questão é que diferente de anteriormente, essa questão aqui, ela tem uma mudança nas propriedades dos seus elementos. Então, nós estávamos fazendo questões em que nós criávamos apenas uma propriedade e ela era aplicada em todos os membros da minha estrutura. Aqui não. Então, essa minha viga aqui superior, eu vejo que seu módulo de rigidez é igual a EI, enquanto o seu pilar tem o seu dobro, né, que no caso vai ser 2 EI. A questão, ela também me informa um módulo de elasticidade, que no caso é de 80 gigapascal, e o momento de inércia dessa minha seção transversal, que é 36 vezes 10 a sexta milímetros a quarta. Então, com essas informações, eu consigo estar colocando essa diferença no F2. Então, bora lá aprender como é que faz isso? Então, eu vou reduzir aqui, tá? Então, aqui no meu programa, como sempre, eu ativo o primeiro grid, depois eu ativo o snapping, e aí eu vou fazendo agora primeiro a viga, né, a superior. Então eu tenho duas barras. Minha primeira barra eu tenho 3 metros e a segunda barra 5 metros. A partir desse ponto, que é meu ponto aqui de divisão das duas barras, eu puxo o meu pilar para baixo. Então eu vou puxar aqui meu pilar. E aí o pilar, ele possui um comprimento de 4 metros, né? Então venho aqui e paro. ESC para sair do comando, clico na tela para tirar a seleção. Agora eu vou criar o carregamento. Então, aqui nessa minha viga superior, eu tenho um carregamento distribuído uniforme. Então, eu venho aqui em carregamento distribuído uniforme, né, que é o uniforme, e aí eu vou criar um novo arquivo. Então, eu vou denominar esse arquivo de 1 tonelada. 1 tonelada metro. 1 tonelada metro. Bem idôneo, e agora eu coloco o valor dele. Então, o valor dele é de 1 tonelada por metro, né, como nós colocamos no nome, porém, como é de cima para baixo, vai ser negativo, então menos 1. E aí vocês percebem, bom, que aqui está em kilonewton. Então, como nós fazemos, nós vamos vir em Options, Units and Number, e aqui nós vamos procurar as unidades que nós desejamos mudar. Então, a força está em tá em quilonewton, eu vou colocar em tonelada. Momento também vou colocar em tonelada força metro. Aqui, carga distribuída, tonelada força por metro. E aqui eu vou também me atentando às casas decimais. Vou aproveitar e vou alterar também logo aqui, né? Deixa eu ver, o meu parâmetro de elasticidade, meu módulo de elasticidade, vou colocar em gigapascal, que foi informado na questão. Deixa eu ver aqui. Nananã. Então, aqui a seção de inércia, né? Tá certo, que é em milímetros a quarta. Então, perfeito. Vou agora dar um OK para poder salvar as configurações. Então, ele já fez aqui a conversão, né? Então, eu tenho menos 1 tonelada força. Vou selecionar agora os elementos. Então, para selecionar dois elementos simultaneamente, eu seguro o Shift no teclado, seleciono o elemento, né? O primeiro elemento, e com a tecla Shift segurada, eu seleciono o meu segundo elemento. Tendo selecionado os dois elementos, eu venho aqui e aplico esse carregamento em todos os membros selecionados. Pronto. Agora nós vamos colocar nosso carregamento linear. Então, para colocar o carregamento linear, é diferente, né? O íconezinho. Então, é aqui nesse ícone de carregamento linear. E agora eu vou criar um novo carregamento. Então, eu venho aqui e aí eu vou colocar o nome dele de triangular. Triangular. Done. E agora, eu tenho que definir quais são os valores desse meu carregamento triangular, tanto no meu eixo X quanto no eixo Y. E aqui eu tenho um diferencial. Então, vocês percebam na questão que a minha carga, né, ela está sendo aplicada aqui no eixo do meu eixo X. Então, aqui seria no meu eixo X, considerando o sistema global. Então, se eu considerar o sistema global, esse daqui vai ser o meu eixo X, que é como se fosse meu plano cartesiano normal. Então, eu vou colocar os valores, né? Então, o meu ponto inicial, como eu criei minha barra daqui de cima para baixo, meu ponto inicial vai partir daqui, e esse daqui vai ser o meu ponto final. Então, no meu ponto inicial, eu vou ter x igual a zero, e y não vai variar, porque eu não vou ter carregamento sendo aplicado no meu eixo y.
né, que seria no caso de cima para baixo. Então, como eu tenho da esquerda para a direita, está no sentido horizontal, que é no sentido x, ou da direita para a esquerda também. Então, x no meu ponto inicial vai ser igual a zero, e aí no meu ponto final, o valor da minha carga distribuída é de 2 toneladas por metro. Como está da esquerda para a direita, então vai ser um valor positivo. Então, eu seleciono aqui o meu elemento e aplico. Beleza? Aí, aqui nós olhamos, né, que automaticamente o tamanho das minhas cargas diminuiu. Então, esse daqui tinha um tamanho maior, porém, quando eu adicionei essa minha carga que possui magnitude, né, possui um valor maior, essa carga da viga superior diminuiu para poder ter uma relação entre as duas. Ou seja, uma proporção visual entre as duas. Outra forma também de colocar esse carregamento é considerando o meu eixo local. Então, se eu considerar que o meu sistema, né? Opa, deixa eu mostrar aqui para vocês, vou primeiro zerar. Então, se eu considerar que o meu sistema ele está utilizando o meu eixo local, que no caso vai ser a partir da minha barra, então esse meu carregamento ele vai mudar a direção dos meus eixos, né? No caso x e y. Então, o meu eixo x ele vai ser paralelo. Então, meu eixo x ele vai ser paralelo à minha barra, enquanto o meu eixo y ele vai ser perpendicular a essa barra. E aqui no exercício, se eu considerar o eixo local, né, que é o eixo paralelo à minha barra, então a minha carga ela vai estar sendo aplicada no meu eixo y, né, vai estar sendo aplicada no eixo y. Então nós vamos vir aqui no F2. E aí, com o sistema local selecionado, agora nós vamos colocar os valores em y. Então, lembrem-se, como eu criei minha barra desse ponto, então esse daqui vai ser meu ponto inicial e terminei aqui, então esse vai ser meu ponto final. Então, no meu ponto inicial, no meu eixo y, eu vou ter o valor de zero, enquanto o meu ponto final, no meu eixo y, eu vou ter 2 toneladas. E aí eu venho aqui e aplico já no elemento selecionado. Beleza? Então, são duas formas aí diferentes de você estar colocando esses carregamentos nessas barras. Tendo colocado os carregamentos, agora a gente pode colocar as nossas propriedades. Então, as propriedades do material, eu venho aqui nesse botãozinho para definir as propriedades do material. Tenho que criar um novo arquivo. Então, eu vou denominar de módulo. Botar elasticidade. Pronto, elasticidade. Vou colocar que minha estrutura ela é de aço, done, pronto. Então, na questão me informa, né, que essa minha barra superior, essas minhas duas barras superiores, elas possuem, né, um módulo de elasticidade que é igual a 80 gigapascal. Então, vamos agora colocar aqui o valor de 80. Então, aqui a nossa unidade já está em gigapascal, e aí eu vou selecionar as duas barras onde eu quero colocar esses valores. Então, opa, seleciona a primeira, segura Shift e seleciona a segunda. Depois eu venho aqui e aplico em ambas as barras. Beleza? Aí, em relação à minha terceira barra. Então, os meus elementos superiores, eles possuem esses valores de EI, e esse meu elemento inferior, ele possui 2 EI. Então, eu posso fazer de duas formas. Deixa eu pegar aqui o lapisinho. Então, eu posso multiplicar esse 2, né? Eu posso dobrar o meu módulo de elasticidade, ou então eu posso dobrar o meu momento de inércia. Nesse caso, para mim, eu vou utilizar o mesmo momento de inércia, né? Eu acredito que é mais fácil, porque eu ainda tenho que calcular as medidas da minha seção transversal, tenho que calcular qual é essa medida de altura e de base, e aí ficar mudando isso, eu teria que fazer um novo cálculo. Então, é muito mais fácil eu apenas dobrar esse valor de 80 GPa, né? Que vai ficar 160 GPa. No caso, é o dobro de 80. Beleza? Então, eu vou voltar aqui para o F2. Então, eu coloquei elasticidade. E aí, eu tenho que criar um novo arquivo também. E aí, eu vou botar aqui E2. Também aqui de aço, done. E agora, eu coloco o valor duplicado, que é 160. E seleciono um elemento onde eu desejo aplicar. Para verificar se as minhas barras elas
estão com propriedades diferentes, então eu seleciono o elemento e com o botão direito do mouse eu dou um clique sobre ele e vai aparecer todas as informações dele. Então aqui eu tenho o comprimento, eu tenho o meu módulo de elasticidade, coeficiente de Poisson e outras informações que são aplicadas sobre ele, como o carregamento, beleza? O mesmo eu posso estar fazendo aqui para essa barra, esse meu pilar. Então aqui eu tenho um módulo de elasticidade igual a 160. E agora nós vamos definir o momento de inércia para essa estrutura. Então, na questão, me informa que esse valor, né, o valor do momento de inércia é 36 vezes 10 a sexta milímetros a quarta. E aí eu vou considerar para a minha estrutura que esse daí sou eu que estou considerando. Vai depender se isso é informado na sua questão. Que a minha estrutura, ela possui uma seção retangular. No caso, a minha vai ser quadrada, então todos os lados possuem as mesmas medidas. E aí eu tenho, né, que o meu momento de inércia, ele vai ser igual a B vezes H ao cubo. Porém, como as minhas medidas, elas possuem o mesmo, né, o mesmo tamanho, então aqui eu vou denominar que vai ser o A, e aqui também vai ser o A, porque tem a mesma medida. Então, o B é A e meu H também é A. Então, H ao cubo, aqui é A ao cubo dividido por 12. No final, eu vou ter que meu momento de inércia, né, que é meu I, ele vai ser igual a quarta dividido por 12. E aí, como é que eu faço para achar esse valor de A? Então, eu vou pegar o meu Izinho. Então, A vai ser igual a raiz, que né, a quarta desse valor de I que foi dado na questão, dividido por 12. E aí eu obtenho que A ele é igual a aproximadamente 144,17 milímetros ao quadrado. E é esse o valor que eu vou estar colocando lá no programa. Então, eu venho aqui no programa, no botão aqui de propriedades da minha seção e vou criar uma nova seção. Então, eu vou denominar essa seção aqui de quadrada. Então, minha seção aqui eu vou denominar de quadrada. Selecionar o parâmetro dela vai ser retangular. Então, é um retângulo com todos os lados iguais, né? E as medidas dela. Então, aqui na minha altura, eu vou ter o valor de 144,17. E o mesmo para a minha base. Porém, percebam que eles não deixam, o programa ele não deixa eu colocar as minhas casas decimais. Isso por conta da nossa configuração. Então, eu vou voltar aqui em Options, Units and Number. E agora eu venho aqui para a seção da minha área. Então, aqui eu tenho pronto. Aqui eu tenho o tamanho da minha seção, está em milímetros. E eu não tenho nenhuma casa decimal. Então, eu vou botar aqui como 2 casas. Ok. Então, 144,17 para a minha altura, que é meu D. E para minha base também, 144,17. E não precisa selecionar, né, toda a minha estrutura, mas se quiser eu também posso estar selecionando e vindo aqui aplicar, ou simplesmente venho aqui no botão de All e aplico para toda a estrutura. E agora só falta a gente colocar os nossos vínculos de apoio. Então, aqui nesse ponto, unicamente nesse ponto, eu tenho esse apoio de terceiro gênero, né? Eu tenho esse engaste. Então, eu vou vir aqui, seleciono o ponto, condições de suporte, e vou fixar o meu movimento em X, em Y e também a minha rotação em Z. Então, esse meu elemento ele vai estar fixado, vai estar engastado aqui nesse ponto. Beleza, pessoal? E agora nós vamos salvar nosso arquivo. Então, esse daqui é o exercício 13. Bota X13. E eu consigo visualizar os meus diagramas. Então, aqui eu tenho o diagrama de esforço axial, o diagrama de esforço cortante e meus diagramas de momento fletor. Caso eu deseje, eu posso estar aumentando. Então, eu venho em Options, Text Display Size, Large, para poder visualizar melhor os resultados. Então, aqui nessas minhas barras, né? Então, na primeira barra,
Aqui começa em 0, meu diagrama de momento fletor. Nesse ponto aqui tem 4,5, 4,5, daqui para cá. Enquanto daqui para cá, que é correspondente ao início da minha segunda barra, né, eu tenho 12,5. E aí o mesmo vale aqui para baixo, né? Nesse ponto eu tenho 13,33 e finalizo aqui com 8. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Espero que tenham tirado algumas dúvidas de vocês. E até a próxima.